Vamos iniciar o último passo na implementação do programa de compliance, que é diversidade e inclusão. Qual o objetivo deste passo dentro do programa? Vamos promover um ambiente de trabalho inclusivo, ético e representativo, livre de discriminação, assédio e preconceito, alinhados assim aos valores do programa de compliance e a legislação vigente, como por exemplo a Lei 9.029 de 1995, a Lei 14.457 de 2022, LGPD, entre outras. A diversidade é ser convidado para uma festa e a inclusão é ser chamado para dançar. Uma frase de Verna Myers. E por que nós devemos integrar diversidade e inclusão no programa de compliance? Primeiro, vamos levantar os riscos de discriminação e assédio, e para a gente poder gerenciar, a gente precisa fazer essa integração. Com isso, vamos evitar os danos à reputação e as ações judiciais. O ESG, o famoso ESG, e investidores cada vez mais exigentes com a diversidade. Então, para a gente poder implementar um programa de ESG, temos que ter esta etapa de diversidade e inclusão dentro do programa de compliance também. E o indicador de cultura e ética, respeito e equidade. Compliance não é só seguir leis, é agir com integridade e justiça social. E para implementarmos, vamos seguir algumas etapas. A primeira etapa é o engajamento da alta administração. O objetivo dessa etapa é garantirmos que a liderança seja o exemplo de respeito, inclusão e equidade. E como vamos fazer isso? Vamos apresentar à diretoria os riscos reputacionais, os riscos legais e estratégicos da ausência da diversidade e inclusão. Com isso, incluir metas de diversidade nos indicadores estratégicos e obter o compromisso público da liderança com a pauta, através de um manifesto, de uma carta aberta, de vídeos. E o resultado esperado dessa etapa é nós termos uma declaração institucional de apoio à diversidade e inclusão com patrocínio ativo da liderança. A etapa 2, vamos realizar o diagnóstico da diversidade. O objetivo principal dessa etapa é conhecermos a realidade da empresa em relação à diversidade e práticas inclusivas. Como vamos fazer isso? Vamos aplicar uma pesquisa interna anônima sobre os perfis dos colaboradores. Então, vamos coletar a raça, o gênero, a orientação sexual, se é PCD, qual a religião, etc. E com a coleta opcional e ética, então não sendo obrigatório o fornecimento dessas informações. Vamos realizar a análise dos dados do RH, através da carga de liderança, da rotatividade, das admissões e promoções. E vamos ouvir os grupos minorizados por meio de grupos focais ou entrevistas. E o resultado esperado dessa etapa é nós emitirmos um relatório com os dados de diversidade e o mapa da inclusão, através dos gaps, das forças e dos desafios. Já na etapa 3, vamos definir uma política de diversidade e inclusão. O objetivo principal é formalizarmos os compromissos e regras da empresa com base na ética, no respeito e na equidade. Como vamos fazer isso? Vamos criar uma política de diversidade e inclusão clara e acessível, contendo compromissos institucionais, definições de diversidade, inclusão e equidade, práticas vedadas, como por exemplo discriminação, piadas, exclusões, canal de denúncia para caso de assédio ou preconceito
e diretrizes para seleção, promoção e convivência respeitosa. Vamos incluir também dentro dessa política cláusulas de diversidade em políticas correlatadas do RH, de recrutamento, assédio e o Código de Conduta. E o resultado esperado dessa etapa, vamos ter uma política publicada, comunicada e assinada pelos colaboradores. Etapa 4. Treinamentos e sensibilização. O objetivo principal dessa etapa é nós educarmos e conscientizarmos sobre os viés inconscientes, respeito às diferenças e empatia. E como vamos fazer isso? Vamos realizar os treinamentos obrigatórios anuais sobre prevenção à discriminação e ao assédio, viés inconsciente e linguagem inclusiva, direitos e deveres em ambiente diverso. E vamos promover rodas de conversa, webinars, campanhas internas. Por exemplo, o mês da consciência negra, o dia do orgulho do LGBTQI+, e ações específicas para a liderança, como gerir times diversos com equidade. E o resultado esperado, vamos ter um plano de capacitação contínua em diversidade e inclusão com indicadores de engajamento. Etapa 5. Práticas inclusivas no RH. Temos um objetivo principal nessa etapa, que é tornar os processos do RH coerentes com o discurso de inclusão. Como vamos fazer, então? No processo de recrutamento e seleção, vocês devem eliminar as exigências desnecessárias, como, por exemplo, boa aparência, sem tatuagem, ter uma redação de vagas com linguagem neutra e fazer parcerias com coletivos e ONGs para atrair os talentos diversos. Em promoção e desenvolvimento, temos que criar critérios claros e objetivos e avaliar se existem grupos sistematicamente excluídos de promoções. E sobre os benefícios da organização, devemos incluir um plano de saúde, por exemplo, para casais homoafetivos e realizar as adaptações para os PCDs. O resultado esperado desta etapa é nós termos um processo estruturado e mais acessível para os grupos minorizados. Etapa 6. Vamos realizar o monitoramento e os indicadores. Qual é o objetivo dessa etapa? Acompanhar a evolução do tema com dados e métricas. E eu vou dar alguns exemplos agora de indicadores que você pode implementar. Por exemplo, percentual de mulheres na liderança, percentual de colaboradores negros em cargos estratégicos, percentual de PCDs contratados, número de denúncias relacionadas à discriminação, percentual de colaboradores treinados em diversidade e inclusão, índice de engajamento dos grupos minorizados. E o resultado esperado dessa etapa é nós termos um relatório periódico com avanço e ações corretivas. Etapa 7 e última. Vamos criar espaços de escuta e pertencimento. O objetivo dessa etapa é incentivar o protagonismo de grupos diversos e fortalecer a cultura inclusiva. Como vamos fazer isso? Vamos apoiar os grupos de afinidade, por exemplo, grupo de mulheres, grupo de LGBTQIA+, PCDs, grupos de raça. Criar comitês de diversidade com RH, compliance e voluntários. E estimular a escuta ativa e o respeito à identidade de cada pessoa. E o resultado esperado dessa etapa é a participação ativa e um ambiente mais acolhedor e seguro.
algumas dicas práticas para você implementar este passo tão fundamental no programa. Comece ouvindo as pessoas. Elas sabem onde estão os desafios e onde dói. Não espere ter tudo perfeito para começar. A cultura muda com os passos reais, não com os discursos prontos. Inclua o compliance no processo. Ele ajuda a reforçar a credibilidade e a investigar os desafios de conduta com base na política de diversidade e inclusão. E a diversidade é estratégica, ela não é caridade. Equipes diversas são mais inovadoras, mais produtivas e mais alinhadas com o futuro. Chegamos ao fim do curso e eu queria agradecer pela sua dedicação ao longo dessa jornada. Em um mundo cada vez mais exigente com ética e transparência, entender e aplicar os pilares do programa de compliance faz toda a diferença. Aqui, vimos que compliance vai muito além de regras. É sobre cultura, responsabilidade, integridade no dia a dia. E você, ao concluir este curso, dá um passo importante para fortalecer esses valores onde estiver. Parabéns por chegar até aqui e leve esse conhecimento com você e seja um agente de integridade em sua organização. Muito obrigada e até a próxima!